porque ele sentiu que não deveria haver gargalo no reino das fusões. Não tenha pressa, espero que há tempo. Zayui deixou de lado sua mente e continuou a cultivar silenciosamente. O tempo passou devagar. A cada poucas décadas, a seita do deus demônio ainda organiza a matriz de quebra de limites Tianga em vários lugares, tentando abrir uma passagem temporária conectando os dois mundos. No entanto, toda vez que a passagem era aberta, os exércitos de supressão de demônios em todos os lugares reagiam rapidamente. Rapidamente exterminou os demônios que se aproximavam e, basicamente, não causou muita turbulência. Houve até outro momento em que o culto do deus demônio nem teve tempo de abrir a passagem. Foi descoberto pelo exército de supressão de demônios que patrulha regularmente. Uma grande guerra estourou em um instante. Depois de receber o relatório, Lu Mifan correu rapidamente para o local do incidente. Ele mostrou seu poder e, com o cultivo da grande perfeição da integração, ele matou facilmente um clã demoníaco refinador do vazio. A encarnação de Zalmengiu e não fugiu desta vez. Depois de perder outro clã demônio do vazio, as ações da seita do deus demônio lentamente ficaram em silêncio. Capítulo 79, Mahayana. O inverno vai para a primavera e mais de 800 anos se passaram. Desde que Lu Mifan matou um demônio refinando o vazio, as ações da seita do deus demônio logo ficaram em silêncio. Sem o caos causado pela calamidade demoníaca, o mundo celestial das penas retornou à sua aparência anterior. Se não fosse pelo demônio ocasional que escapou da rede sendo descoberto, as pessoas teriam esquecido que houve um desastre demoníaco. No entanto, após centenas de anos de expurgos contínuos, nas primeiras vezes que passei pela passagem temporária e entrei no clã demoníaco de Yufantian, o número restante já era lamentável. Ainda mais raro do que o panda gigante da estrela azul. Toda vez que os demônios forem descobertos, haverá um grande grupo de monges que observarão fortemente. Para competir pelo mérito de matar os demônios, os monges até lutarão. Como resultado, havia ainda mais monges mortos por seu próprio povo do que por demônios. O principal são os méritos da seita sagrada do Dão, que é realmente muito tentadora. Contanto que o mérito seja suficiente, até mesmo o poder divino de nível celestial pode ser trocado. Para os monges, tal tentação era completamente irresistível. O único problema é que existem poucos demônios. Se não houver demônios suficientes para eles matarem, eles não serão capazes de compensar mérito suficiente. As regras da seita sagrada do Dão são muito rígidas. Se você quiser fazer um serviço meritório, você só pode matar os demônios. Fora isso, não há outra maneira de obter mérito. Isso deixou os monges deprimidos. Todos pensaram que a chamada troca meritória era apenas um bolo pintado pela seita sagrada do Dão. Eu não posso fazer tudo junto. Monge com o maior mérito conquistado no momento. No máximo, é apenas o suficiente para trocar por uma arma mágica comum. Quanto a querer trocar por poderes mágicos, os méritos ainda estão longe de serem featem. Apesar disso, o entusiasmo dos monges em se juntar ao exército de supressão de demônios não diminuiu nem um pouco. Afinal, além de patrulhar vários locais da província, eles não precisam fazer nada, podem receber um salário. Então, por que não participar? A seita sagrada do Dão também não se recusou a vir. Enquanto for um monge acima da fundação, o exército de supressão de demônios o aceitará. E os salários são pagos em tempo hábil e nunca estão em atraso. Assim, em algumas das casas maiores, o número de exércitos de supressão de demônios aumentou para centenas de milhares. As pessoas comuns estão observando a emoção, mas essas grandes forças há muito tempo veem à porta. A seita Santo do Dão fez um grande movimento para formar um exército de supressão de demônios. E durou quase 1000 anos, mas não enviou o exército de supressão de demônios para fazer nada. Era óbvio que a seita sagrada do Dão estava se preparando para a guerra. Quanto ao propósito de se preparar para a guerra, de onde vem o inimigo? Isso é um pouco difícil de dizer, mas eles sabiam que definitivamente não estava dentro de Yufantia. Porque em todo o céu Yufan, não há ninguém que mereça ser levado tão a sério pela seita sagrada do Dão. Algumas pessoas especulam que talvez o exército demoníaco volte e reproduza a catástrofe de 100.000 anos atrás. Para lidar com a catástrofe, a seita sagrada do Dão formou exércitos de supressão de demônios em vários lugares. Algumas pessoas também especulam que pode ser que a seita sagrada do Dão tenha emitido um novo mundo civilizado. O exército supressor de demônios foi formado com a intenção de invadir o novo mundo.
Há até pessoas que especulam que a seita sagrada do Dão formou um exército de supressão de demônios para expurgar as forças de Ilfantia. Existem muitas especulações. No entanto, a seita sagrada do Dão nunca deu uma declaração clara. Está apenas acumulando forças silenciosamente. Montanhas Cloud Python, Lago Trovão. Ufa, finalmente sobrevivi a outra catástrofe. A Yui ficou na superfície do lago e deu um longo suspiro de alívio. Neste momento, sua aura foi totalmente expandida e a coerção aterrorizante varreu centenas de milhares de quilômetros. Já é o reino do Mahayana. Depois de mais de 800 anos de cultivo árduo, ele finalmente cultivou até a grande perfeição da integração. Então ele veio para Thunder Lake para sobreviver à catástrofe. A tribulação celestial causada pela ruptura do reino Mahayana é de fato extremamente feroz. Na última rodada da tribulação celestial, 8 trovões divinos de 9 cores foram cortados em sequência. Houve até um raio dourado no final. Zayui nunca viu um registro de trovão dourado nos clássicos. Em outras palavras, na história de Ilfantion, não deveria ter havido a tribulação celestial dourada. Quando esta tribulação dourada desconhecida apareceu, isso realmente o assustou. Felizmente, ele sugou a matriz do trovão de Henshui e depois a melhorou. Embora a coluna de Stubbin da mina não tenha sido substituída, mas ele redesenhou a formação. A matriz do trovão Henshui aprimorada tem um forte efeito de enfraquecimento na tribulação celestial. Pode reduzir o poder da tribulação em cerca de 2/3, tanto que ao lidar com os 60 raios na frente, ele não usou nenhum tesouro espiritual, ele operou diretamente a galáxia Zhou-Tiangong e esmagou a tribulação celestial com os punhos. Mesmo os 8 trovões divinos de 9 cores, depois de serem enfraquecidos pela matriz de absorção do trovão Henshui, foram facilmente tratados por ele. Apenas a última tribulação dourada foi realmente aterrorizante. Mesmo que seja sugado pela matriz do trovão, o poder é enfraquecido em 1/3. A defesa da formação de espada e o amista dos 9 céus ainda cortava inúmeras camadas. Quase o atingiu diretamente. Ele estava quase morrendo de medo. Se você realmente quer deixar a tribulação celestial dourada se dividir diretamente em seu corpo pequeno, mesmo que ele administre a galáxia Zhou-Tiangong, ele definitivamente não será capaz de suportá-lo. Finalmente acabou. Observe o céu recuperar a clareza. Zayui tem uma sensação das consequências da catástrofe. O poder da tribulação celestial está ficando cada vez mais ultrajante a cada vez. Eu realmente não sei o qual será a próxima grande tribulação da ascensão. Depois de ser promovido a Mahayanas, Zayui teve que se preparar para sua ascensão. Felizmente, ele teve muito tempo para planejar lentamente. Se você quer induzir a grande tribulação da ascensão, você tem que cultivar até a perfeição do Mahayana. Isso não é algo que pode ser feito em um tempo. O cultivo do reino Mahayana é muito difícil. O progresso tem sido assustadoramente lento. De acordo com rumores, Feng Xiaotian, o líder da seita Santo do Dão, levou apenas 20.000 anos para cultivar no reino Mahayana. No entanto, outros 10.000 anos se passaram e Feng Xiaotian ainda está no estágio inicial do Mahayana. Outro ancestral Wu Yuemin da seita cultiva mais de 80.000 anos e está apenas no meio do período Mahayana. A julgar pelo progresso do cultivo dessas duas pessoas, a dificuldade de cultivo no período Mahayana pode ser vista como média. Embora Zayui seja talentoso, ele também não acha que pode alcançar a perfeição do Mahayana em breve. Levará pelo menos 3 a 5.000 anos. Depois de tanto tempo de preparação, sempre pensarei em uma maneira de lidar com a tribulação da ascensão. Além disso, a seita sagrada do Dão tinha um precedente de monges cruzando com sucesso a tribulação e ascendendo no passado. Ele também pode se referir a isso então. Vamos ver como outros sobreviveram à catástrofe. Embora a grande tribulação celestial que ele estava prestes a inaugurar fosse definitivamente inúmeras vezes mais feroz do que outros monges. Mas olhando para o processo de catástrofes de outras pessoas, haverá algum valor de referência. Ele acreditava que a seita sagrada do Dão deveria ter um registro de escritura correspondente. É só que ele não rompeu para o reino Mahayana antes, então ele não está qualificado para vê-lo. Zayui olhou para o lago ao redor e viu que o lago era vasto e ilimitado. Tem 200 ou 300 mil milhas de circunferência. Realmente vai ser o mar. Olhando para o vasto lago ao seu redor, ele não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado. Sobreviva a 3 tribulações seguidas.
Thunder Lake se expandiu de um raio de milhares de quilômetros para 200 ou 300 mil quilômetros. Ele pensou, se a próxima tribulação da ascensão for aqui, talvez até mesmo toda a cordilheira do Cloud Python seja cortada. O poder da tribulação é aterrorizante. Eu não sei de onde veio a energia, e ela pode se reunir em uma tribulação celestial tão feroz. Capítulo 80, apresentando a Ilha Sagrada. Uma faixa de luz varreu a distância e rapidamente pousou ao lado de Zayuri. Litia apareceu e gritou respeitosamente. Eu vi o ancestral. Por causa dessa tribulação, ele chamou Litia para proteger o Dharma novamente. Esse garoto é muito bom, a Yui é muito otimista. É só que o coração de Litia está muito complicado neste momento. Menos de 1000 anos se passaram. O ex-irmãozinho mais novo lentamente se tornou um tio pequeno, e agora ele é na verdade um ancestral Mahayana. Pensando que ele cultivava duro todos os dias, ele não se atreveu a relaxar nem um pouco, e ele estava apenas no estágio intermediário de refinamento. Litian sentiu-se um pouco envergonhada em seu coração. Para ser honesto, seria muito rápido ser capaz de dar um grande passo à frente no reino do vazio de refinação em 1000 anos. No entanto, em comparação com o Zayui, Litian simplesmente não sabia o que dizer. O enorme contraste de identidade tornou um pouco difícil para ele se adaptar. Saia, irmão, você não precisa ser educado. Em relação ao título de deixar os céus, a Yui também está um pouco desconfortável. Embora ele estivesse cultivando por mais de 1000 anos em Yufan Tianzong, foi calculado de acordo com o tempo da estrela azul. Faz apenas mais de 3 anos. Isso é um ancestral? Sempre parece um pouco estranho. Não se atreva, ancestral deveria chamar meu nome diretamente. Zayui ficou um pouco sem palavras. Bem, eu sei que os monges gostam de ser mais sérios. Ele é um ancestral Mahayana, e ele é um irmão e irmão de um reino de Recino, o que de fato não é muito bom. A questão é que eles ainda estão na mesma seita. Se você realmente admitir, tenho medo de que alguém coloque um chapéu que engane os professores e destrua os ancestrais. Tudo bem, vamos voltar primeiro. Zayui não se incomodou mais. Não importa como é chamado, contanto que você tenha um coração. Depois de dizer isso, ele pegou um barco voador e os dois embarcaram rapidamente no barco voador. Zayui beliscou o truque de mágica, e o barco voador se transformou em uma serpentina, cortando rapidamente o céu e saindo. O mar de estrelas, a ilha de Inshen. Ou seja, Almingil e os demônios encontraram um lugar fraco no espaço. A fim de dar as boas-vindas à chegada do exército do Palácio do Deus Demônio, eles deliberadamente renomearam este lugar como Ilha Inshen. Neste momento, Almingil e vários demônios estavam de pé em um enorme altar. Ao redor do altar, 108 altos pilares negros estavam ao lado deles e subiram para o céu. A Ilha Inshen era originalmente apenas uma ilha deserta sem nome no Mar das Estrelas. Depois de descobrir que a barreira espacial aqui é mais fraca do que em outros lugares, o demônio negro liderou os 6 demônios restantes para guardar este lugar por um longo tempo e sanou as 100.000 milhas de vazio ao redor. Originalmente, havia 8 deles. Apenas para atrair a atenção da seita sagrada do Dão, a encarnação de Zalmingil liderou um dos clãs demoníacos da refinação do vazio. Passagens temporárias foram abertas em vários lugares, uma após a outra, na esperança de trazer grande caos para Ilfantia. Deixe a seita sagrada do Dão estar ocupada limpando esses demônios fracos, para não levar a ilha sagrada a ser descoberta. Mas como eles sabem? Se você realmente andar muito à noite, encontrará fantasmas. Como resultado, em uma operação, a passagem temporária foi descoberta pela seita sagrada do Dão antes de ser aberta. Lumifan pessoalmente agiu e deu um tapa no clã demoníaco refinador do vazio, bem como na encarnação de Zalmingil e na escória. Depois disso, o resto dos demônios não disse nada para fazer. É muito perigoso. Eles poderão retornar ao reino demoníaco em pouco tempo. Não quero correr mais riscos e não quero mais localizar a localização do reino dos demônios. A este respeito, Almingil estava desamparado, sem as coordenadas de posicionamento do clã demoníaco. Ela não poderia abrir a passagem temporária. Portanto, eles não tiveram escolha a não ser parar suas ações, e todos se reuniram na ilha Yinshin, esperando silenciosamente a chegada do exército demoníaco. Felizmente, este lugar é isolado o suficiente. Até agora, não foi exposto. Ocasionalmente, os monges invadiam este lugar, mas todos foram mortos a tempo. Não há informações sobre este lugar.
Até agora, a seita sagrada do Dão não descobriu seu arranjo. Um homem e 7 demônios estavam em silêncio no altar. De repente, almejiu e perguntou a um dos demônios com uma flor de pêssego no rosto. Lorde Demônio Negro, você localizou as coordenadas do reino demoníaco? O Diabo Negro segurava um disco de formação na mão, acenou com a cabeça e respondeu. Foi localizado. Quando a passagem pode ser aberta? Almejiu e perguntou um pouco ansiosamente. Ela não queria esperar o momento, com medo de que houvesse outro acidente. Ele tem lutado com a seita sagrada do Dão por incontáveis anos. Almejiu e estava bem ciente da influência da seita sagrada em Ilfantia. Embora este lugar seja isolado, se você abrir a passagem um dia depois, será um pouco mais arriscado. Somente abrindo a passagem o mais rápido possível e conectando suavemente o demônio Mahayana a Ilfantia, ela pode ficar tranquila. Não sei o que Morioitian pensa. Deve se arrastar por 1000 anos. A verdade das longas noites e sonhos, você não entende Morioitian? Para a pergunta de Zalminjiwi, o demônio negro era um pouco desdenhoso. Ela havia feito essa pergunta inúmeras vezes. No entanto, antes que o exército do palácio do deus demônio descesse, eles ainda precisavam da ajuda de Zalminjiwi. Confiando apenas em alguns deles, eles não podiam fazer nada em Ilfantia. Eles estão cheios de energia demoníaca, não podem escondê-la de forma alguma e não podem mostrar seus rostos na frente das pessoas. Pensando nisso, o Diabo Negro disse levemente. Fada Zal, não se preocupe, ainda faltam 3 dias para o horário acordado com o mestre do palácio. Com isso, o Diabo Sombrio fechou os olhos. Zalminjiwi naturalmente sabia sobre a mudança na atitude da raça demoníaca, mas ela também estava muito desamparada. Se ela quiser entrar no palácio do deus demônio e obter uma solução para a alma incompleta, ela terá que fazer coisas para o clã demoníaco. No passado, o clã demoníaco de Ilfantia estava isolado e desamparado, e todos os assuntos ainda eram dominados por ela. Agora que o exército do palácio do deus demônio está prestes a descer, esses demônios não a levam muito a sério. Ela era como um trapo, jogada de lado. Almengiu e exalou suavemente. Não importa quão ruim seja a atitude dos demônios, ela tem que suportá-la. Afinal, é ela quem tem algo a pedir agora. De repente, as sobrancelhas de Zalminjiwi franziram ligeiramente. Seu pulso virou para cima e um disco de matriz apareceu em sua mão. Seus olhos olharam para a matriz. Eu vi um pequeno ponto de luz no meio da matriz, e o ponto de luz estava se aproximando rapidamente deles. Oh não, alguém está vindo por aqui. No mar, a 300.000 milhas de distância da ilha Rinshin, uma faixa de luz passou rapidamente. Um jovem vestido de roxo estava voando rápido. O jovem é Yang Hui, um discípulo da seita interna da seita sagrada do Dão, que atualmente está servindo como guarda da cidade na mansão Jianshin em Mingrou. Nos últimos anos, ele tem recebido notícias de que um monge desapareceu em algum lugar do mar estelar celestial. No começo, Yang Hui não se importou muito. O desaparecimento do monge no Mar da Estrela Celestial é realmente uma coisa normal. Afinal, no Mar das Estrelas, também existem poderosas bestas demoníacas. Não é estranho que o monge tenha embarcado em uma aventura no Mar da Estrela Celestial e tenha sido morto por uma besta demoníaca. Mas há cada vez mais monges desaparecidos, e isso é um pouco anormal. E através da investigação, ele descobriu que o local do desaparecimento desses monges era extremamente próximo. Isso deixou Yang Hui desconfiado, pensando que nos últimos 1000 anos, a seita formou arbitrariamente exércitos de supressão de demônios em várias prefeituras, embora o suzerano não tenha explicado o motivo. Mas como um discípulo interno da seita Santo do Dão, Yang Hui sabia que esse assunto deveria estar relacionado ao clã demoníaco, ligado à recente sucessão de desaparecimentos de monges. Ele não pôde deixar de se perguntar se havia uma fortaleza demoníaca perto do Mar da Estrela Celestial. Esses monges desapareceram inexplicavelmente porque encontraram os demônios. Para descobrir o porquê, ele decidiu vir e ver por si mesmo. Os demônios no altar ouviram a exclamação de Zalminjiwi e se levantaram quase ao mesmo tempo. O Diabo Negro disse em voz alta: "Pare o homem depressa e não o deixe perto do altar." Zalminjiwi e os 7 demônios rapidamente se ergueram no ar e rapidamente voaram para longe. Capítulo 81 – O aviso de Yang Hui. De repente, Yang Hui parou, e ele rapidamente desdobrou seu sentido divino e varreu. No entanto, nada foi encontrado. É estranho.
Ele claramente sentiu que havia tocado em algum tipo de formação de advertência agora. Pode ser que a pessoa que organizou a formação fosse muito habilidosa, de modo que, até agora, não tenha visto nenhum vestígio da formação. O coração de Yang Hui afundou e ele não se atreveu a se aventurar novamente. HMTH, deve haver um fantasma por aqui. Assim que ele virou a mão direita, uma arma mágica em forma de espelho apareceu em sua mão. A melhor arma mágica, o Sky Survey Mirror. Yang Hui estendeu a mão e apontou, e a mana continuou a fluir para o espelho de pesquisa do céu. As cenas de centenas de milhares de quilômetros ao seu redor brilharam no Sky Survey Mirror em um instante. De repente, a imagem do Sky Survey Mirror está congelada em uma pequena ilha. Yang Hui olhou para a foto no espelho e não pôde deixar de ficar surpreso. Na ilha, um grande altar foi arranjado. À primeira vista, ele sabia que esse tipo de altar era a matriz de quebra de limites Tiangong usada pela seita do deus demônio para abrir a passagem entre os dois reinos. Não apenas isso, mas olhe através do escopo da pesquisa. Agora mesmo, várias figuras no altar se ergueram no ar e voaram em sua direção rapidamente. A velocidade com que esses números apareceram o fez se sentir sufocado. Obviamente extremamente poderoso. Não é bom, é realmente um demônio. Yang Hui não hesitou, rapidamente virou a cabeça e correu. Ao mesmo tempo, ele rapidamente tirou sua placa de jade de identidade e o convocou para a seita. Descubra o altar demoníaco. Ao mesmo tempo em que enviava a mensagem, Yang Hui ativou a função de posicionamento do cartão de jade de identidade. A placa de jade de identidade da seita sagrada do Dão é extremamente difícil de fazer. Ele pode não apenas representar a identidade da seita, mas também tem várias outras funções. Por exemplo, comunicação e posicionamento. Contanto que a função de localização esteja ativada, mesmo que ele morra, a seita Santo do Dão pode encontrar rapidamente o local de sua morte de acordo com o posicionamento. Assim que Yang Hui enviou uma mensagem, uma enorme sombra de punho negro atacou atrás dele. A sombra do punho exalava uma poderosa coerção, o que deixou a figura de Yang Hui atordoada. Com um aceno de sua mão direita, um escudo rapidamente bloqueou atrás dele. No entanto, a sombra do punho negro quebrou o escudo em um instante. O escudo não comprou Yang Hui no meio do tempo, e a sombra do punho logo o atingiu diretamente. Estrondo. A sombra do punho brilhou e Yang Hui foi instantaneamente explodido em uma névoa de sangue. Várias figuras voaram rapidamente à distância, e todos não puderam deixar de franzir a testa enquanto olhavam para a névoa de sangue ao seu redor. Zhao Mingjiu estendeu a mão e acenou para o mar, e uma placa de jade roxa foi agarrada por ele. Depois de ver a placa de jade, todos ficaram surpresos. Não é bom, este é um discípulo interno da seita sagrada do Dão. O demônio negro pegou a placa de jade e olhou para ela cuidadosamente por um tempo, então perguntou a Zhao Mingjiu com uma carranca. Fada Zhao, você acha que este discípulo da seita Santo do Dão enviou uma convocação agora? Desde que encontramos este lugar, houve monges ocasionais que se perderam. No entanto, como eles agiram a tempo, nenhuma informação foi transmitida. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, ele invadiu este lugar e era um discípulo interno da seita Santo do Dão. Isso faz com que o Dark Devil tenha que ser cauteloso. A seita Santo do Dão tem uma forte capacidade de comunicação. Contanto que estejam dentro do alcance de Ilfantian, eles podem entrar em contato a qualquer momento. Além do mais, todos os discípulos da seita Santo do Dão deixaram lâmpadas de alma na seita. Em caso de morte acidental, a lâmpada da alma se apagará. Nesse caso, a seita sagrada do Dão saberia naturalmente. O problema agora é que ele não sabe se esse discípulo da seita Santo do Dão enviou alguma informação. Em caso afirmativo, que tipo de mensagem está sendo enviada? A ilha Rinshin ainda está a mais de 200.000 milhas daqui. E este discípulo da seita sagrada do Dão só tem o cultivo do reino infantil Yuan. É lógico que não devemos ser capazes de ver a situação na ilha de Nisha. Ele encontrou alguma coisa? Neste momento, o diabo negro estava muito enredado em seu coração. Faltam apenas 3 dias para o horário combinado com o mestre do palácio. Nos últimos 3 dias, se a seita sagrada do Dão será encontrada por alguém novamente, ele não tem certeza. Zhao Mingjiu, que estava ao lado dela, viu que o demônio negro ainda estava emaranhado, e ela não pôde deixar de dizer um pouco ansiosamente. Lorde Demônio Negro, o que você está esperando? Abra imediatamente a matriz de quebra de limites Tiangong.
Caso contrário, uma vez que as pessoas da seita sagrada do Dão venham, todos os nossos esforços anteriores serão em vão. Mas a hora que combinamos com o mestre do palácio ainda não chegou. O demônio negro ainda não havia se decidido. Demon Murheaven, o mestre do palácio do deus demônio, tem autoridade suprema no reino demoníaco. Ninguém se atreveu a ir contra a vontade do céu da lua demoníaca. Se eles abrissem a passagem com antecedência, uma vez que Moyuetian ficasse com raiva, ele realmente não aguentaria. Vendo tal situação, almejiu e ficou sem palavras quando isso aconteceu. O diabo negro ainda estava hesitando. Ela respirou fundo e disse lentamente: Lorde Demônio Negro, não podemos pensar muito nisso agora, devemos abrir a passagem o mais rápido possível. Mesmo que o discípulo agora não enviasse nenhuma informação, mas a seita sagrada do Dão sabia que um discípulo havia morrido, e ele também enviaria alguém para investigá-lo em breve. Quando descobrirmos, é tarde demais. E eu acredito que o mestre do palácio definitivamente não vai culpar, contanto que consigamos abrir a passagem e trazer o exército do palácio do deus demônio. Será uma grande conquista. Ok, vamos voltar agora e nos preparar imediatamente para abrir a matriz de quebra de limites de Tianga. Após a persuasão paciente de Zalmenjiwe, o demônio negro finalmente se decidiu. O principal é o risco de fracasso, que ele não pode pagar. Comparado a ser culpado pelo demônio Viuetian, mas mais preocupado em ser descoberto pela seita sagrada do Dão. Seita sagrada do Dão, Palácio Fengmin. Lu Minfan sentou-se de pernas cruzadas na plataforma de cultivo. Sua expressão de repente se moveu e uma placa de jade apareceu em sua mão. Estendendo a mão e apontando um dedo, uma voz apressada veio da placa de jade. Tiang Xindai descobriu que o altar demoníaco é a matriz de quebra de limites de Tianga, e muitos demônios foram encontrados em cena, e sua respiração é muito poderosa. A outra pessoa, que é suspeita de ser o líder da seita do deus demônios, Almeijiwe, que não é uma encarnação, ouvindo o som vindo da placa de jade, Lu Minfan se levantou e rapidamente voou para fora do salão. Depois de um tempo, ele apareceu em outro salão. Quando um discípulo viu Lu Minfan chegando, ele imediatamente gritou respeitosamente: Eu vi o ancião Lu. Lu Minfan acenou com a mão e disse em voz baixa: Leve-me para o salão da vida eterna. Sim. Os dois logo chegaram a um grande salão no corredor. Nas paredes ao redor do saguão, há lâmpadas de alma. Lu Minfan rapidamente encontrou a lâmpada da alma de Yang Hui. Descobriu-se que a lâmpada da alma havia sido extinta há muito tempo. Com certeza, está morto. Lu Minfan murmurou para si mesmo. O discípulo ao lado dele não pôde deixar de se assustar quando viu que uma das lâmpadas da alma estava apagada. Seu dever é guardar essas lâmpadas da alma. Uma vez que uma lâmpada da alma é apagada, ela precisa ser relatada imediatamente. Mas alguns minutos atrás, ele tinha acabado de fazer uma rodada e não encontrou nada de incomum. Este discípulo estava inquieto em seu coração, por medo de ser criticado pelos anciãos. No entanto, neste momento, Lu Minfan não se importava com esse discípulo. Ele estava pensando sobre a seriedade do assunto. De repente, Lu Minfan se virou para este discípulo e disse: Preste atenção à confidencialidade deste assunto, não fale sobre isso por enquanto. Depois que Lu Minfan terminou de falar, ele se transformou em uma serpentina de luz e rapidamente voou para fora do salão principal. Capítulo 82, a passagem começa. Lu Minfan voou para fora do salão da vida eterna e voou em direção às profundezas da seita. Ele não correu diretamente para o mar estelar celestial, porque ele acha que esse assunto não é simples. Talvez a seriedade do assunto esteja além de sua imaginação. De acordo com as notícias de Yang Hui, além da descoberta do altar e da matriz de quebra de limites de Tiangan, vários demônios também foram encontrados. Saber. No passado, quando a seita do deus demônio organizou a matriz de quebra de limites de Tiangan, geralmente haveria apenas um clã demoníaco. Afinal, não restam realmente alguns demônios em Yufantia. No entanto, desta vez, Yang Hui realmente viu muitos demônios, e todos eles eram demônios poderosos. Isso não faz sentido. Além do mais, Yang Hui parece ter visto a própria Zalmenjiwe. Para ser honesto, embora a seita do deus demônio tenha lutado com a seita santo do Dão por incontáveis anos, mas mesmo o próprio Lu Minfan nunca viu o próprio Zalmenjiwe. Apenas matei sua encarnação algumas vezes. Ele acredita que Yang Hui não deve se enganar.
Embora ninguém tenha visto Zalmingyue pessoalmente, todos conhecem sua encarnação como o chefe de uma religião, e também é um cultivo combinado da grande perfeição. Zalmingyue, que tem uma postura excelente, uma vez que a divindade aparece, esse temperamento está destinado a ser impossível de esconder. Lu Minfa acreditava que Yang Hui definitivamente seria capaz de distinguir se o que ele viu era a encarnação ou a divindade. Até Zalmingyue, que nunca apareceu novamente desta vez. Esses demônios e a seita do deus demônio obviamente farão um movimento chocante. Provavelmente, é com o que eles estavam preocupados. O culto do deus demônio está tentando abrir uma passagem estável entre os dois reinos. E a localização é no Mar de Estrelas. Pensando nisso, Lu Minfa não pôde deixar de acelerar seu voo. Este assunto é muito grande e ele tem que relatá-lo ao mestre da seita o mais rápido possível. Ele não pode resolver isso sozinho. Apenas um Zalmingyue, ele pode não ser capaz de lidar com isso. Sem mencionar que existem vários demônios poderosos ao lado dele. Lu Minfa voou até o Pico Santo do Dão e logo chegou ao salão imortal voador no topo da montanha. Depois de um tempo, Feng Xiaotia entrou no salão principal e perguntou com uma expressão um tanto solene: "Diga-me o que está acontecendo." Lu Minfa o havia interrogado antes, mas ele apenas disse uma ideia aproximada. É complicado, e parte disso é sua inferência, que precisa ser relatada pessoalmente para deixar claro. Lu Minfa respirou fundo e disse lentamente: "Acabei de receber uma intimação de Yang Hui, o guarda da cidade de Mingrou Jianxinfu." Ele contou o incidente em detalhes e continuou: "Antes de vir, fui ao Salão da Vida Eterna para verificar. A lâmpada da alma de Yang Hui foi extinta. Acho que ele já foi morto." Feng Xiaotian ficou ao lado dele e, depois de ouvir silenciosamente a narração de Lu Minfa, disse solenemente: "Este assunto é urgente e precisa ser investigado imediatamente. Talvez o clã demoníaco esteja abrindo a passagem entre os dois reinos. Talvez o exército demoníaco tenha chegado. Precisamos saber qual é a situação específica, para que possamos dar a resposta certa." "Sim, mestre da seita, vou correr para Mingrou imediatamente." Depois que Lu Minfa terminou de falar, ele estava prestes a se virar e sair. "Espere." Feng Xiaotian o parou e disse com uma expressão desamparada: "Você não pode fazer isso. Há muitos demônios lá. Estima-se que sejam todos velhos demônios que sobraram de 100.000 anos atrás, mais um Zalmingyue. Você não pode corresponder, ou eu irei." Na opinião de Feng Xiaotian, não importa se o exército demoníaco desceu ou não, Lu Minfa não terá um bom resultado no passado. Apenas aqueles demônios que já apareceram, ele não pode lidar com isso. Se você quiser descobrir a situação específica, você só pode confiar nos monges Mahayana. Ouvindo que Feng Xiaotian planejava ir ao mar de Tianxin para investigar pessoalmente, Lu Minfa ficou surpreso e imediatamente falou para detê-lo: "Mestre da seita, você não pode ir. Uma vez que o exército demoníaco chegue, será muito perigoso." Lu Minfa sabia que devia ser muito perigoso ir. Ele pode correr riscos, mas não pode. Embora Feng Xiaotian seja um monge Mahayana, sua força é extremamente poderosa. Em circunstâncias normais, dificilmente haveria algo que ameaçasse sua vida. Mas caso o exército demoníaco realmente tenha chegado, isso é difícil de dizer. Afinal, a força da raça demoníaca é mais forte e há pelo menos 10 ou mais monges Mahayana. Não importa o quão forte seja a força de Feng Xiaotian, uma vez que ele está cercado por mais de 10 demônios Mahayanas, ele tem medo de não ser capaz de correr se quiser. Se o clã demoníaco tivesse acabado de invadir Ilfantian e Feng Xiaotian tivesse sofrido um acidente, como a guerra seria travada no futuro? Assim que os dois estavam discutindo, uma velha voz veio de fora do salão: "É melhor eu dar um passeio." Quando a voz veio, um velho de cabelos de guindaste apareceu instantaneamente acima do salão principal. Vendo o velho entrar, Lu Minfa e Feng Xiaotian gritaram respeitosamente: "Eu vi o ancestral. Eu vi o irmão Sênior Wu." A pessoa que veio foi outro ancestral Mahayana da seita sagrada do Dão, Wu Yuemin. Wu Yuemin cultiva há mais de 80.000 anos e é a existência mais antiga da seita sagrada do Dão. Ele se senta nas montanhas de trás durante todo o ano e nunca presta atenção ao mundo exterior. Mas não mais. Exceto pelo líder da seita Feng Xiaotian, a seita Santo do Dão não tem mais um terceiro reino Mahayana. Para garantir que a situação seja esclarecida, ele só pode sair. Wu Yuemin olhou para os dois e disse: "É melhor eu dar um passeio."
Não importa o quão poderoso seja o clã demoníaco, enquanto o mestre da seita ainda estiver no cortão da montanha, com a mão traseira deixada pelo ancestral, ele será capaz de proteger a seita sagrada do Dão ilesa. Ok, irmão sênior, você deve ter cuidado, não corra riscos. Feng Xiaotian não se incomodou, agora que a situação é desconhecida, ele realmente não é adequado para sair. Ele só podia lembrar Wu Yuemin de ser o mais cauteloso possível. Não se preocupe. Depois que Wu Yuemin terminou de falar, ele se transformou em uma serpentina e desapareceu do lado de fora do salão principal. Feng Xiaotian e Lu Minfa não saíram imediatamente, mas ficaram no salão principal e esperaram em silêncio por notícias. Embora o Mar da Estrela Celestial esteja a incontáveis milhares de quilômetros de distância da seita sagrada do Dão, mas com a ajuda da matriz de teletransporte, Wu Yuemin só precisou de meio-dia no máximo para chegar ao local do incidente. O Mar de Estrelas leva à Ilha Sagrada. O Diabo Negro sentou-se no altar com uma expressão solene na mão segurando uma placa de formação, enquanto ele continuava beliscando o feitiço. Os 100 pilares altos ao redor do altar instantaneamente brilharam com luz negra. A luz negra convergiu lentamente no céu, formando lentamente um enorme vórtice. O vórtice continuou a se expandir, rasgando o vazio e abrindo uma fenda escura. No reino demoníaco em frente à Ilha Sagrada, uma magnífica cidade gigante está localizada nas montanhas. O exterior da cidade é coberto por vários acampamentos, que se estendem por dezenas de milhares de quilômetros. Desde a mensagem do demônio negro há 1000 anos, o céu da lua mágica construiu uma cidade gigante aqui e a chamou de Cidade Vani, para o significado da expedição. Nos últimos 1000 anos, os demônios de todo o país convergiram para a cidade de Vani. Neste momento, o número de demônios dentro e fora da cidade chegou a bilhões. Para conquistar completamente Yufantian, o Demon Moon Heaven é sangrento. Ao norte da cidade de Vani, um palácio imponente fica nele. No palácio, Mo Yuetian de repente abriu os olhos e disse para si mesmo: por que o Diabo Negro abriu a passagem com antecedência? Ele rapidamente voou para fora do templo e olhou para o céu distante. Eu vi uma rachadura escura aparecer no ar. Com a aura inexplicável vindo do lado oposto, a rachadura está se expandindo gradualmente. Mais de uma dúzia de figuras na cidade voaram e logo vieram para o lado de Mo Yuetian. Um dos demônios altos perguntou respeitosamente: mestre do palácio, por que o outro lado agiu com antecedência? Mo Yuetian acenou com a mão e disse levemente: não importa, desde que a passagem possa ser aberta sem problemas. Um grupo de pessoas olhou silenciosamente para o céu. Depois de um tempo, as rachaduras no céu mudaram gradualmente e regularmente, convergindo lentamente para um enorme buraco negro. Mestre do palácio, a passagem foi aberta. Vendo isso, a dúzia de demônios ao redor gritou animadamente: a passagem está aberta e a grande guerra está chegando. Capítulo 83 – A raça demoníaca desce. Vendo a passagem aberta, inúmeros demônios na cidade aplaudiram e pularam. É como se eles tivessem vencido uma grande batalha. Mo Yuetian olhou para a passagem na sua frente, virou a cabeça e gritou alto na direção do palácio: sangue vermelho. Sim. Um clã demoníaco vestido com armadura dourada surgiu de fora do palácio e chegou ao céu da lua demoníaca em um instante. O que o mestre do palácio ordena? Sangue vermelho, combinado com o cultivo da grande perfeição, o capitão da guarda do palácio do deus demônio. Como guarda do mestre do palácio, onde quer que o céu da lua demoníaca apareça, ele estará lá. Mo Yuetian estendeu a mão e apontou para o buraco negro no céu e disse levemente: você vai e encontre o caminho para o exército. Imediatamente depois, Mo Yuetian jogou um tesouro espiritual em forma de espelho e continuou: leve este telescópio com você. Sim. Crimson respondeu com uma reverência, então rapidamente varreu em direção ao buraco negro no céu. Sem qualquer hesitação, ele voou diretamente para o buraco negro. Mar de Estrelas. Uma serpentina voou a uma velocidade vertiginosa pelo mar. Wu Yuemin estava voando no céu enquanto comparava silenciosamente as direções do mapa. Antes de Yang Hui morrer, ele ativou a função de posicionamento da placa de Jade de identidade. Isso permite que ele determine facilmente o local de destino. Está aqui. Wu Yuemin olhou para a direção e voou em direção à ilha Linshin em alta velocidade. Ele desdobrou seus sentidos e varreu. Eu vi um enorme altar em uma ilha deserta na minha frente.
Havia também uma bela mulher em pé ao redor do altar, bem como vários monges demônios. Além do mais, ele viu que diretamente acima do altar, um enorme buraco negro havia se aberto. Oh não, a passagem foi aberta. Emin voou rapidamente. Ao mesmo tempo, bateu a palma da mão na direção da ilha deserta. Chamas sem fim envolveram instantaneamente a ilha sagrada. Os passos celestiais são sobrenaturais e as chamas queimam o céu. Esse poder mágico, com o cultivo de Emin no meio do Mahayana, é extremamente aterrorizante. Vendo a palma gigante de chamas batendo no chão, o Diabo Negro e os outros de pé perto do altar principal não puderam deixar de ficar surpresos. Não é bom, é um monge Mahayana da seita sagrada do Dão. O Diabo Negro voou no ar e deu um soco na palma gigante flamejante que o envolvia. No entanto, diante da força total do monge Mahayana, a sombra do cunho do demônio negro era obviamente muito pequena. Vários outros demônios também usaram seus próprios métodos. Alguns deles pegaram suas armas mágicas e atacaram as sombras das palmeiras no céu. E alguns deles sacrificaram meios defensivos para carregar as chamas que estavam prestes a cair. Apenas a Almengiu ia diferente. Quando ela viu a palma gigante de fogo, ela imediatamente beliscou o feitiço. Uma mulher que parecia um pouco parecida com ela apareceu instantaneamente em sua posição original. E a própria Zalmengiu apareceu a centenas de milhares de quilômetros de distância. Poderes mágicos, transposição. Quando esse poder sobrenatural é usado, há grandes limitações. Você só pode trocar de posição com seu próprio avatar ou um fantoche controlado por você. Zalmengiu já havia escondido uma encarnação a centenas de milhares de quilômetros de distância. Uma vez que a situação não esteja certa, ele imediatamente usará seus poderes sobrenaturais e trocará de lugar com o avatar. Quase instantaneamente, a enorme sombra da palmeira flamejante bateu diretamente na ilha Rinshin. A ilha inteira foi instantaneamente fotografada como nada. Os altares da ilha, os altos pilares, foram todos reduzidos a pó sob esta palmeira. Quanto ao Diabo Negro e os outros, eles se transformaram em cinza cedo. Nesse momento, uma figura de armadura dourada de repente saiu do buraco negro no céu. Emin deu um tapa com outra palma e deu um tapa direto na figura da armadura dourada até a morte. Embora o quão demoníaco combinado seja poderoso, na frente dos monges Mahayana, não é suficiente ver. Sem mencionar que Emin também era um monge Mahayana médio. Neste momento, o céu da lua demoníaca do outro lado da passagem tinha um rosto sombrio. Através da observação do telescópio, ele podia ver claramente tudo o que acabará de encontrar no lado oposto. Ele não tinha ideia de como as coisas poderiam ser tão coincidências. Assim que a passagem foi aberta, ela foi bloqueada pelos monges Mahayana da seita sagrada do Dão. O principal é que ele não sabia quantos monges Mahayana havia do outro lado. Se houver apenas uma pessoa, eles saem correndo da passagem juntos e a outra parte fica completamente bloqueada. Se houver mais Mahayana do outro lado, será difícil dizer. Se houver vários monges Mahayana no lado oposto, e a formação correspondente estiver disposta fora do buraco negro, então, se eles correrem novamente, é provável que seja a cabeça de um homem morto. Eu não posso me importar tanto, essa oportunidade é difícil de encontrar em 10.000 anos, e eu preciso lutar por ela, não importa o que aconteça. Pensando nisso, Moyuetian disse aos demônios ao seu redor. 12 guardas demoníacos, vocês vão correr comigo mais tarde. Sim, mestre do palácio. Os 12 demônios ao lado de Moyuetian responderam em voz alta. A aura desses 12 demônios foi totalmente expandida e a poderosa coerção envolveu todas as direções, varrendo centenas de milhares de quilômetros. Esses 12 guardas do deus demônio são todos demônios do reino Mahayana. Na verdade, existem até 12 monges Mahayana no reino demoníaco. Vamos lá. Moyuetian assumiu a liderança na corrida em direção ao buraco negro. Do lado de Chiang Xingai, Emin olhou para o buraco negro no céu com uma expressão muito solene. Ele bateu a palma da mão no buraco negro, e as chamas escaldantes se encheram por toda parte. Pequenas rachaduras pretas racharam no vazio. No entanto, o buraco negro no céu ainda está ileso. Uma vez que um canal fixo é aberto, é difícil fechá-lo novamente. De acordo com as escrituras, naquela época, para fechar a passagem, a seita sagrada do Dão tentou todos os tipos de métodos. No final, foram os 3 ancestrais Mahayana que tomaram a iniciativa de se levantar e correram para a passagem juntos. Em seguida, autodetonar no canal.
O poder da autoexplosão do monge Mahayana era extremamente aterrorizante, explodindo todo o espaço no nada. Naturalmente, a passagem desapareceu. Wu Yuemin hesitou. Ele não tinha medo da morte. Para dizer a verdade, com seu progresso atual, ele quer cultivar até a perfeição do Mahayana e sobreviver à grande tribulação celestial e ascender ao reino imortal. Não há esperança nesta vida. Wu Yuemin viveu por mais de 80.000 anos e não se arrepende. Se ele pudesse fechar completamente esta passagem, ele não hesitaria em seguir o exemplo de seus ancestrais e correr para se explodir. É que essa passagem parece ser muito mais estável do que a registrada nos clássicos há 100.000 anos. Agora mesmo, ele deu um tapa com toda a força, mas não teve nenhum impacto na passagem. Ele temia que, mesmo que se explodisse, não resolveria o problema. Assim que Will hesitou, houve uma flutuação repentina no buraco negro. Não é bom, já existem demônios chegando. É tarde demais para pensar muito. Wu Yuemin ergueu a palma da mão e deu um tapa na direção do buraco negro novamente. O céu demoníaco da lua voou para fora do buraco negro e chamas infinitas instantaneamente correram em sua direção. Habilidade divina do demônio infinito. Mo Yuetian soltou um grito alto e seu corpo se expandiu rapidamente, transformando-se em um gigante sobrenatural dourado. O gigante balançou o braço e explodiu o punho nas chamas. A sombra do punho dourado dispersou instantaneamente as chamas ao redor do buraco negro. Os 12 guardas do deus demônio atrás dele também aproveitaram a oportunidade para sair correndo. O sentido divino celestial da lua demoníaca envolveu todas as direções e descobriu que Wu Yuemin era o único por perto. Ele gritou animadamente. Vamos subir juntos e matá-lo. Depois de terminar de falar, uma longa faca preta apareceu na mão de Mo Yuetian. A longa faca cortou o vazio e rapidamente cortou em direção a Wu Yuemin. Os 12 guardas divinos demônios imediatamente desdobraram seus corpos e flanquearam Wu Yuemin de todos os lados. Não é bom. Ele não pôde deixar de ficar surpreso quando viu 13 demônios Mahayana saindo do buraco negro de repente. Em particular, há 2 demônios entre eles, e a aura que emana de seus corpos é alguns pontos mais forte do que ele. Era o final do período Mahayana. Vendo essa situação, Wu Yuemin não se atreveu a ficar mais tempo e instantaneamente se transformou em uma serpentina e voou para longe. Capítulo 84 – A queda do ancestral. HMTH, você não acha que é tarde demais para correr agora? Vendo Wu Yuemin voando para longe, depois que Mo Yuetian bufou friamente, ele tirou uma conta preta. Com certeza. Com a injeção de poder mágico, contas pretas apareceram instantaneamente no toco da cabeça de Wu Yuemin. Um sopro inexplicável jorrou das contas, congelando sua figura. Wu Yuemin não pôde deixar de ficar surpreso. Eu vi virar o pulso. Um pequeno martelo roxo aparece na mão. Com a infusão de mana, o martelo saiu de sua mão, esmagando as contas pretas acima de sua cabeça no ar. No entanto, quando seu corpo estava livre, 12 guardas demoníacos já o haviam copiado dos 4 pães e o cercaram até a morte. Acabou. Vendo isso, Wu Yuemin não pôde deixar de soltar um suspiro. Ele sabia que não seria capaz de sair hoje. Há um total de 13 Mahayana do outro lado. Entre eles, há 2 no final do período Mahayana e há até 5 no meio do período Mahayana. Há também 6 primeiros alunos Mahayana. Diante de tantos demônios Mahayanas, era impossível para ele sair correndo novamente. Mas ele não sentiu pena porque não conseguia sair. Em vez disso, ele estava preocupado com o futuro da seita sagrada do Dão. A força dos demônios excedeu em muito suas expectativas, e ainda mais poderosa do que a de 100.000 anos atrás. No entanto, a força da seita Santo do Dão neste momento estava longe de ser comparável à de 100.000 anos atrás. 100.000 anos atrás, eles também tinham 5 monges Mahayana. Além disso, o mestre da seita Santo do Dão naquela época tinha o cultivo Mahayana tardio. Mas agora existem apenas 2 monges Mahayana na seita sagrada do Dão, e ele está prestes a morrer. Então, apenas Feng Xiaotia é deixado como um Mahayana. Essa diferença de força o fez não perder nenhuma esperança de vitória. Wu Yuemin olhou para o céu. Você ainda pode repelir os demônios desta vez? Espero que a mão traseira deixada pelo mestre Zhu possa manter o sistema do Dão da seita Santo do Dão. Ele não vê nenhuma esperança para o futuro. Na opinião de Wu Yuemin, era impossível para a seita Santo do Dão repelir os demônios invasores desta vez. Ele só pode esperar que o mestre Zhu fique para trás.
Espero que Feng Xiaotian possa usar esses bacãs para guardar o portão da montanha da seita sagrada do Dão, que já é muito bom. Já que você não pode fugir, vamos lutar até a morte e contar um. Com o aceno da mão direita de Wu Yuemin, o pequeno martelo roxo cresceu rapidamente e se chocou contra um demônio Mahayana primitivo. Escolha os fracos, mate um para proteger a capital e mate 2 para obter lucro. Isso é o que ele pensou. É uma pena que o clã demoníaco do lado oposto não lhe deu uma chance. Com um aceno de mão, a longa faca cortou o céu, dividindo o martelo roxo em um instante. HMTH, a besta presa na gaiola também quer ser louca. 13 demônios cercaram Wu Yuemin, e todos os tipos de poderes mágicos e armas mágicas correram em sua direção ferozmente. Ele ofereceu um escudo dourado. O escudo se transformou em uma cortina de luz dourada, bloqueando todos os tipos de ataques. Em um instante, o vazio ao redor se despedaçou e a superfície do mar desencadeou uma onda monstruosa. Wu Yuemin segurou uma cortina de luz dourada contra um dos primeiros demônios Mahayana e continuou lançando um ataque feroz. O demônio não recuou. Ele sabia que, uma vez que escolhesse recuar, esse monge Mahayana da seita sagrada do Dão provavelmente aproveitaria a oportunidade para fugir. Eles não sabem quantos monges Mahayana existem na seita sagrada do Dão agora. Mas eles naturalmente entendem a verdade de que, se alguém for morto, estará desaparecido. Agora é difícil pegar a solidão de Wu Yuemin. Por que você não aproveita a oportunidade para matá-lo? De repente, as chamas queimaram o céu e a energia demoníaca estava desenfreada. De repente, Mo Yuetian balançou uma lança negra. A lança se transformou em um fantasma de dragão negro que instantaneamente esfaqueou a cortina de luz dourada ao redor do corpo de Wu Yuemin. A cortina de luz dourada vibrou violentamente e depois se quebrou rapidamente. Antes que ele pudesse sacrificar o segundo tesouro espiritual defensivo, um flash de luz o cortou. Wu Yuemin não teve tempo de responder, então ele teve que dar um tapa com uma palma, e a enorme sombra da palma de fogo rapidamente bateu na luz da faca negra. No entanto, a luz da espada negra cortou diretamente a sombra da palma da mão e depois o cortou. Estrondo. A luz afiada da espada dividiu Wu Yuemin ao meio em um instante. Um bebê primordial em miniatura, voando de sua carne despedaçada. O demônio Yuetian tem uma grande mão e quer capturar Yuang. 100.000 anos se passaram e eles não sabiam muito sobre a situação atual de Yufantian. Se você puder capturar Yuang de Wu Yuemin, poderá obter muitas informações importantes por meio de um exame de consciência. No entanto, neste exato momento, a criança inchou rapidamente. Estrondo. Um estrondo devastador abalou os céus e a terra. Wu Yuemin sabia que não havia esperança de escapar, então ele realmente escolheu explodir Yuanin. Demorou muito para que o espaço circundante se acalmasse. 13 demônios Mahayana estão agora em forma. Além do céu da lua demoníaca e da primeira guarda do deus demônio, ele tem um cultivo Mahayana tardio. Eles reagiram rapidamente e se esquivaram do impacto da autodetonação do bebê Yuan. Os outros 11 demônios foram mais ou menos afetados. Havia até 2 demônios no estágio inicial do Mahayana, cuspindo sangue de suas bocas. Aparentemente, o ferimento não foi leve. O bebê primordial do monge Mahayana médio se explodiu e seu poder era extraordinário. Se não fosse pela força do corpo físico, eu estava com medo de ser capaz de tirar 1 ou 2 demônios agora. O olhar de Mo Yuetian varreu a todos, e então ele virou a mão e pegou um espelho e jogou um feitiço. Imediatamente todo o exército desceu e entrou no céu Yufan. Com a ordem do demônio Yuetian, incontáveis demônios saíram do buraco negro. Por um tempo, as nuvens demoníacas cobriram o céu e evitaram o sol, e o poder demoníaco abalou todo o céu Yufan. De repente, uma corrente de luz voou de longe. Zhao Menjiu, o líder da seita do deus demônio celestial Yufan, viu o mestre do palácio. Antes que alguém se aproximasse, Zhao Menjiu gritou alto. Olhando para a mulher glamourosa à sua frente, Mo Yuetian não pôde deixar de se interessar. Seu nome é Zhao Menjiu? Você já trabalhou com os Dark Devils antes? Sim, a pequena mulher não estava disposta a ser oprimida pela seita sagrada do Dão e estabeleceu a seita do deus demônio há 20.000 anos. Cooperou com o Lorde Demônio Negro e estava determinada a abrir a passagem para dar as boas-vindas à chegada do exército do Palácio do Deus Demônio. Hoje eu finalmente tenho que provar o que eu quero, e quando o mestre do palácio vier, eu definitivamente serei capaz de varrer a seita sagrada do Dão de uma só vez.
Enfrentando a terrível coerção exalada pelos 13 demônios Mahayana ao seu redor, almingiu e disse apaixonadamente: Diga-me, o que você sabe? Quantos monges Mahayana existem na seita sagrada do Dão? O interesse de Moyuei-chan em Zhao Minjiu e era principalmente sobre as informações da seita Santo do Dão. Eles tinham acabado de entrar em Yufantia e não sabiam nada sobre a situação aqui. Originalmente, havia demônios negros e outros deixados aqui, mas quando a passagem acabou de ser aberta, todos foram mortos a tiros por Wu Yuemi. Agora temos que pensar sobre isso. Primeiro descobrir a situação da seita sagrada do Dão. Caso contrário, eles não ousariam ser muito agressivos. A dolorosa lição de 100.000 anos atrás, Moyuei-chan ainda se lembra dela em seu coração. Desta vez, ele não queria ser derrotado pela seita sagrada do Dão novamente. Ouvindo Moyuei-chan perguntar sobre a situação da seita sagrada do Dão, almingiu e não pôde deixar de dar um longo suspiro de alívio. Tenho medo de que esses demônios a esbofeteiem até a morte, e agora parece que ela está certa. Os demônios não sabem nada sobre os assuntos de Yufantian e precisam dela para liderar o caminho. Enquanto ela ainda for útil, ela pode naturalmente viver uma vida boa. Talvez você possa falar com o Palácio do Deus Demônio sobre algumas condições no futuro. Por exemplo, entre em contato com o Reino Superior para encontrar uma solução para a incompletude da alma. Almingiu e resolveu seus pensamentos e disse lentamente: Até onde eu sei, existem apenas 2 monges Mahayana na seita sagrada do Dão, e um foi morto pelo mestre do palácio agora. Então apenas o mestre da seita sagrada do Dão Feng Xiaotian, este Mahayana resta. O que? Resta apenas um Mahayana na seita sagrada do Dão. Capítulo 85. O sino toca 9 toques. Ouvi dizer que havia apenas um monge Mahayana na seita sagrada do Dão. A expressão incrível no rosto de Moyuei-chan rapidamente se transformou em êxtase. Originalmente, ele pensou que poderia precisar travar algumas batalhas difíceis desta vez antes de poder ganhar uma posição em Yufantia. Até ele estava pronto para lutar uma guerra contínua com a seita sagrada do Dão que levaria 10.000 anos. Agora parece que não há necessidade disso. Havia apenas um monge Mahayana na seita sagrada do Dão, e havia até 13 deles. Além dos bilhões de tropas sob o comando do Palácio do Deus Demônio. Não é um jogo esmagador que empurra todo o caminho? Existe realmente uma coisa tão boa? Esta mulher não pode mentir para mim. Pensando nisso, o rosto de Moyuei-chan afundou, e ele estendeu a mão grande para agarrar Zhao Minjiu na frente dele, e perguntou bruscamente: O que você acabou de dizer é verdade? Existe realmente apenas um monge Mahayana na seita sagrada do Dão? Você sabe quais serão as consequências de trapacear neste assento? A mudança repentina assustou a pele de Zhao Minjiu. Ela disse com uma voz trêmula: A pequena mulher definitivamente não enganou os adultos. Na verdade, resta apenas um monge Mahayana na seita sagrada do Dão. Este assunto não é difícil de confirmar. O mestre do palácio só precisa perguntar em detalhes, e mais cedo ou mais tarde ele saberá. Depois de ouvir a explicação de Zhao Minjiu, a expressão de Moyuei-chan diminuiu e ele lentamente soltou a mão. Ele entende agora também. Zhao Minjiu realmente não precisava enganá-lo sobre esse tipo de coisa, porque mais cedo ou mais tarde será confirmado. Enquanto os dois lados começarem uma guerra, a força da seita sagrada do Dão definitivamente não será escondida. Além disso, ele também especulou por que a força da seita sagrada do Dão de repente enfraqueceu tanto. Talvez tenha sido a grande guerra de 100.000 anos atrás que quebrou os talentos de elite da seita sagrada do Dão. Mesmo depois de tantos anos, ainda não há recuperação. Claro, mais importante, a expectativa de vida de um monge está longe de ser comparável à dos demônios. O Palácio do Deus Demônio pode ter 13 Mahayanas, que é o poder acumulado ao longo de incontáveis anos. De fato, nos últimos 100.000 anos, o Palácio do Deus Demônio adicionou apenas 3 novos Mahayanas. Quando você pensa dessa maneira, faz sentido. 100.000 anos se passaram, e o Mahayana original da seita sagrada do Dão deve ter sido sentado há muito tempo. Ao longo dos anos, a seita sagrada do Dão deu origem a um total de 2 Mahayanas. Eles mataram mais um agora, então só restava um Mahayana. Muito bom, quando o exército estiver chegando, vamos encurrá-lo até o fim. Depois de pensar em tudo isso, toda a pessoa de Moyuei-chan ficou animada. É como se a vitória já estivesse na mão. Ele imediatamente ordenou que o Quan demoníaco do lado oposto acelerasse a velocidade de chegada.
Dong Shenfen, Palácio Imortal Voador. Feng Xiaotia e Lu Minfan esperavam ansiosamente por notícias. De repente, a expressão de Feng Xiaotia se moveu e uma placa de jade dourada apareceu em sua mão. Ele estendeu a mão um pouco. A voz apressada de Wu Yuemin veio da placa de jade. A passagem dos dois reinos foi aberta, o exército demoníaco desceu totalmente, há 13 pessoas no clã demoníaco Mahayana, e há 2 delas no estágio final do Mahayana. Por favor, prepare-se rapidamente. Ouvindo a voz vinda da placa de jade, Feng Xiaotia e Lu Min se entreolharam. O pior já aconteceu, e os demônios realmente desceram em grande estilo. E a julgar pelas notícias de Wu Yuemin, na verdade existem até 13 pessoas no demônio Mahayana. Existem apenas 2 Mahayana na seita sagrada do Dão, e a diferença de força é tão grande. Como essa batalha pode ser travada? Não, os Laozu, como está o Laozu agora? Lu Minfan de repente se lembrou de que depois que Wu Yuemin enviou a mensagem agora, não houve acompanhamento. Não pode ser um acidente. Ele disse apressadamente a Feng Xiaotia. Mestre da seita, entre em contato rapidamente com o ancestral e pergunte ao ancestral como está a situação agora. Feng Xiaotia acordou de repente, e só então ele reagiu. Wu Yuemin não disse nada sobre sua situação. Ele rapidamente estendeu a mão e apontou para Wu Yuemin para interrogatório. No entanto, não houve resposta da placa de jade por muito tempo. Assim como eles estavam esperando ansiosamente, uma placa de jade apareceu na mão de Lu Minfan. Ele olhou para a placa de jade, sua testa franzida ligeiramente. Estenda a mão um pouco. Uma voz em pânico veio da placa de jade. Ancião Lu, não é bom. A lâmpada da alma do ancestral de Wu Yuemin de repente se apagou agora. Esta é uma mensagem urgente enviada pelos discípulos que guardam o salão da vida eterna. Ao ouvir a notícia, os 2 ficaram instantaneamente atordoados. Como isso é possível? Mesmo que de repente você encontre uma Mahayana do clã demoníaco, o irmão sênior Wu deve ser capaz de escapar. Feng Xiaotian parecia deprimido e murmurou para si mesmo. Ele não podia acreditar. Wu Yuemin no meio do período Mahayana, como ele poderia cair de repente? Normalmente, os monges Mahayana têm uma capacidade muito forte de salvar suas vidas. Mesmo se você enfrentar o cerco de monges do mesmo nível, não é tão fácil cair. Será que a força do demônio Mahayana é tão forte? Forte o suficiente para esmagar o mesmo posto? Ou talvez o irmão sênior Wu não tenha prestado atenção por um momento e caído no cerco dos 13 demônios Mahayanas, de modo que ele não conseguiu sair e caiu. Feng Xiaotia não podia acreditar que era verdade. Mas agora não há tempo para ele pensar tanto. Não havia tempo para ele sofrer. Ele disse a Lu Minfan com uma expressão solene. Envie imediatamente uma ordem ao mundo para desligar temporariamente todas as matrizes de teletransporte nas capitais dos estados. Sim. Ao ouvir isso, Lu Minfan ficou atordoado no início, mas reagiu rapidamente. Mestre da seita, isso é para ganhar tempo. Tianxingai está localizado na região leste de Yufan Tianji, muito longe do portão da montanha de Dongshengyu. Se não houver matriz de teletransporte, pode levar vários anos para o exército demoníaco chegar à seita Santo do Dão. Mesmo aqueles guerreiros demônios Mahayana deixaram o exército para atacar sozinhos. Estima-se que levará 1 mês ou 2 para chegar ao portão da montanha da seita sagrada do Dão. Contanto que eles desligassem todas as matrizes de teletransporte, eles poderiam ganhar muito tempo para se preparar para a resposta. Imediatamente depois, Feng Xiaotian continuou. Você rapidamente vai e providencia o fechamento da matriz de teletransporte. Vou tocar o sino Yufa e imediatamente reunir todos os anciãos para discutir o assunto no Palácio Imortal Voador. Sim. Lu Minfan respondeu rapidamente e depois voou para fora do corredor. Ele pediu que ele enviasse imediatamente uma mensagem aos discípulos da guarda da cidade de todo o país e desligasse todas as matrizes temporárias de teletransporte. Este assunto não pode ser adiado. Feng Xiaotian saiu do salão imortal voador e olhou para o toco do salão principal. Eu vi um grande sino pitoresco, pendurado no sótão no último andar do salão principal. Era Yufanzong. Este é um tesouro espiritual especial. Yufanzong não tem capacidades ofensivas nem defensivas. Serve apenas a um propósito. Isso é para espalhar o som. Contanto que você toque o sino Yufan, o sino pode se espalhar instantaneamente por todo o mundo. É o equivalente a um super alto-falante. Um alto-falante que pode permitir que todos em Yufantian ouçam a campainha.
A seita sagrada do Dão estabeleceu o sistema do Dão no céu Yufan por milhões de anos. Nestes anos intermináveis, o sino Yufan tocou apenas 3 vezes. Esta é a 4ª vez. Toda vez que o sino Yufan toca, significa que é um grande evento que afeta todo o céu Yufan. Zheng Xiaotian olhou para o Yufan Bell no sótão e tirou um selo dourado. Yufan Bell é extremamente especial, naturalmente nem todos podem tocá-lo. Se for esse o caso, não é uma bagunça? Somente o próprio mestre da seita, que detém o selo da seita, pode tocar o sino Yufan. Zheng Xiaotian respirou fundo e a mana foi injetada no selo, e uma luz dourada voou para fora do selo, atingindo o grande relógio no sótão. Enquanto, o sino tocou 9 vezes e instantaneamente se espalhou por Ilfantia. Capítulo 86 – Corredor de nuvens fluindo. Quando a campainha tocou, o mundo ficou chocado. Incontáveis discípulos e anciãos no portão da montanha acordaram de seu cultivo. Eles voaram para o céu um após o outro e olharam na direção do Pico Santo do Dão. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Irmão mais velho, você sabe o que aconteceu? Eu não sei. Será que há uma praga demoníaca em algum lugar? Definitivamente não. Onde está a necessidade de uma pequena praga demoníaca tocar o sino Yufan? Não pode ser que o clã demoníaco tenha invadido Ilfantia em grande escala. É difícil dizer. Todos especularam. Embora eles não saibam exatamente o que aconteceu, deve ser um assunto muito sério. Pensando no mestre da seita há 1000 anos, ele ordenou a formação de exércitos de supressão de demônios em vários lugares. Todos estão inclinados a dizer que pode ser que os demônios tenham invadido em grande escala. Exceto pela invasão da raça demoníaca, não havia realmente nada mais que pudesse tornar o mestre da seita tão solene. O som do sino se espalhou por todo o mundo, e até mesmo Moyuetian e os outros, que estavam longe no mar da estrela celestial, ouviram o som. Mas ele não se importou. Aos olhos de Moyuetian, a vantagem é minha, só preciso esperar até que o exército se reúna e avance até o fim. Saiu e voltou da mansão Yunzon. Ao se aproximar do portão da montanha, de repente ouviu um sino tocando. Isso deixou atordoado. Por que esse sino está tocando? Deixar o céu também é um arrepio no meu coração. Comparado com Zhang Yui, há mais coisas que Deus sabe, afinal. Ele respondeu solenemente. Este é o sino Yufan. Enquanto o sino tocar, significa que é um grande evento relacionado a todo o céu Yufan. Grande coisa? Será que os demônios invadiram em grande escala? Saiu e rapidamente voltou a si. Exceto pela invasão demoníaca, ele não conseguia pensar em nenhum outro motivo. De repente, os dois se entreolharam e então cada um tirou a placa de Jade. Eu só ouvi a voz solene do vento rindo no cartão de Jade. Venha para o Palácio Imortal Voador. Sim. Zhang Yui guardou a placa de Jade de identidade e voou em direção a Dong Shenfen rapidamente com Litian. Neste momento, ele já havia condensado sua aura no estágio final de refinamento. A coisa que ele rompeu, exceto os céus, ninguém mais sabia. Mesmo o Wang Guofen não sabia. Para o Wang Guofen, ele só sabe que Zhang Yui é muito forte e forte. Quanto a quão forte é, eu não sei. Ninguém sabe. Zhang Yui não apenas rompeu o reino da fusão centenas de anos atrás. Agora ele rompeu para o reino Mahayana e acabou de voltar da tribulação. Zhang Yui pensa. Neste momento agitado, ele deve ser mais discreto. Se você nem conhece seu próprio povo, não sabe as notícias de sua descoberta para o Mahayana, é ainda mais impossível para os demônios saberem. Então ele pode ser capaz de fazer as coisas em silêncio. Embora Zhang Yui não soubesse qual era a força específica do clã demoníaco, mas ele nunca foi arrogante o suficiente para derrotar os demônios por conta própria. Só que o inimigo não sabe de sua existência. Dessa forma, ele ficaria indefeso e poderia encontrar uma oportunidade de colher silenciosamente os demônios. Eles rapidamente voaram em direção ao Pico Santo do Dão. Ao longo do caminho, vi centenas de serpentinas, que também voaram em direção ao Pico Dongzeng. Voando para o Pico Dongzeng, Yui seguiu Litia até o Palácio Imortal Voador. Eu vi um silêncio mortal no corredor. Todos pareciam solenes e ninguém falou. Zheng Xiaotian ficou na frente do salão principal. Depois de um tempo, todos os anciãos da seita sagrada do Dão chegaram. Zhang Yui olhou para ele aproximadamente. Havia mais de 500 pessoas no salão principal. Entre eles, há mais de 400 anciãos no reino do vazio de refinação e há apenas cerca de 30 pessoas no reino combinado.
Quanto ao reino Mahayana, existe apenas um Feng Xiaotian. O lendário Wu Laozu não apareceu. Vendo que todos haviam chegado, Feng Xiaotian se virou. Ele varreu o olhar sobre todos e disse em um tom pesado: o clã demoníaco invadiu em grande escala, e o irmão sênior Wu agora caiu para descobrir as notícias do clã demoníaco. O quê? O ancestral caiu? Isso é impossível. O Laozu é um cultivador Mid Mahayana. Como ele pode cair? Quem pode matá-lo? Assim que as palavras de Feng Xiaotian caíram, a panela explodiu no corredor em um instante. Para a notícia da invasão da raça demoníaca, todos estão mentalmente preparados. Afinal, a seita vem se preparando para esse assunto há milhares de anos. As pessoas do mundo exterior não sabiam os detalhes, mas como anciãos da seita Santo do Dão, eles naturalmente conheciam o fundo de seus corações. Mas quando ouviram a notícia da queda de Wu Yuemin, todos não puderam aceitar. Como isso é possível? O reino Mahayana também será morto? Quão poderosa é a raça demoníaca que invadiu desta vez? Assim que ele apareceu, ele matou o ancestral Mahayana. Você sabe, 100.000 anos atrás, se não fosse pelo fechamento da passagem, certamente nem mesmo um ancestral Mahayana pode morrer. O que aconteceu desta vez? Por que o ancestral caiu antes do início da guerra? As pessoas não acreditam que seja verdade. Feng Xiaotian estendeu a mão e apertou-a, e o salão mal ficou quieto. Feng Xiaotian continuou: eu sei que as pessoas não querem acreditar, mas é verdade. O clã demoníaco é extremamente feroz, existem até 13 demônios Mahayana, e o irmão sênior Wu está profundamente cercado e caiu para descobrir a notícia. Este não é o momento de lamentar e precisamos responder agora. Caso contrário, o exército de demônios logo estará fora do cordão da montanha. Depois de terminar de falar, Feng Xiaotian acenou com a mão direita e um enorme mapa apareceu na frente de todos. Este é um mapa completo do relevo de Yufantian. Feng Xiaotian apontou para um local no meio do mapa e disse solenemente: eu decidi construir uma cidade demoníaca no corredor Lingou Liuyun para bloquear o exército demoníaco. Zaiyu olhou para o mapa. Eu vi que a leste de Lingzhou havia uma passagem longa e estreita. Em ambos os lados da passagem, há um Jedi. À esquerda está a lua quebrada e à direita está o mar sem fim. Enquanto esta passagem estiver selada, os demônios a leste de Lingou não vão querer dar um passo mais para o oeste. Quanto a esses dois Jedis, a Yui já tinha ouvido falar deles. O mar sem limites não é um mar, mas um espaço vasto e estéril. Rachaduras no espaço estão por toda parte. É um Jedi desde o início da civilização registrada, e ninguém jamais foi capaz de sair do mar sem limites. E o Broken Void é ainda mais aterrorizante. A velocidade do tempo lá é extremamente exagerada. Enquanto o monge entrar no vazio da lua estilhaçada, ele instantaneamente se transformará em cinzas devido à erosão do tempo. Sem mencionar os monges. Mesmo se você jogar uma pedra nele, ele rapidamente se transformará em um pedaço de cinza a uma velocidade visível a olho nu. Zaiyu sentiu que a estratégia de Feng Xiaotian estava certa. Com esses dois Jedi, desde que fiquem presos no corredor da nuvem flutuante, eles podem bloquear os demônios a leste. Desta forma, eles podem conter pelo menos metade de Yufantian. Quanto a correr e ser duro com os demônios? Estima-se que, desde que as pessoas com cérebros normais não tenham tais pensamentos, Wu Yuemin, um ancestral do período Mahayana médio, nunca mais voltou. Essas pessoas correram e não haveria segundo resultado, exceto entregar a cabeça. Depois que Feng Xiaotian terminou de falar, todos falaram sobre isso. Embora ele não estivesse disposto a perder a maior parte de seu Yufantian, ele foi capaz de manter uma pequena metade. Já é o melhor resultado. Ok, todos voltem e se preparem. Com o ancião Lu como esteio, vão imediatamente para o corredor Liuyun e construam a cidade de supressão de demônios. Seja rápido, não temos muito tempo. Sim. Capítulo 87. Poderes mágicos talentosos, elementos mistos tornam-se um. Após a discussão, todos voaram para fora do salão principal com o coração pesado. Todos estavam muito preocupados com o futuro da seita sagrada do Dão. No entanto, a força é assim, e agora só podemos nos preparar ativamente. Espero poder manter os demônios fora do corredor Liuyun. Todos os anciãos voaram para fora do salão principal. Mas Zaiyu seguiu o céu e não saiu. Feng Xiaotian olhou para eles e não pôde deixar de perguntar um pouco estranhamente: você é todo o resto?
Feng Xiaotian estava muito otimista sobre os dois e os considerava a esperança de revitalizar a seita. É uma pena que agora que os demônios estão invadindo em grande escala, ninguém possa ficar de fora. Não importa o quão talentosos eles sejam, eles definitivamente terão que ir para a guerra no futuro. Eu só não sei se eles podem sobreviver a esta guerra brutal. De pé ao lado do céu, ele queria falar e parou. Ele queria contar a Zhang Yue sobre seu avanço para uma Mahayana, afinal, a seita precisava urgentemente desse tipo de poder superior para se sentar no assento agora. Mas ele não sabia o que Zhang Yue pensava. Se você irritar Zhang Yue, não será bom. Está muito emaranhado do céu. O sentido divino de Zhang Yue varreu para fora e descobriu que os anciãos haviam se afastado há muito tempo. Ele deixou de lado a aura de convergência, e a aura do reino Mahayana foi sem dúvida revelada. Isso. Sentindo Zhang Yue, uma forte aura varreu o corredor. O queixo de Feng Xiaotian caiu em choque. Você rompeu para o reino Mahayana? Impossível, absolutamente impossível. Você só tem cultivado por mais de 1000 anos. Como você pode romper para o reino Mahayana? O rosto de Feng Xiaotian estava cheio de expressões incrédulas. Ele não podia acreditar. Qual é esse talento para romper o reino Mahayana em um período tão curto de tempo? Ele sabia que Zhang Yue era extremamente talentoso, afinal, levou apenas 100 anos para cultivar o gênio do reino do vazio de refino. Há rumores de que não é comum no mundo imortal, muito menos no reino de cultivo imortal como Yufantia. No entanto, refinar a vacuidade não é o mesmo que Mahayana. O reino do cultivo é um passo de cada vez, e quanto mais você avança, mais difícil se torna. Ele originalmente pensou que talvez em mais de 10.000 anos, Zhang Yue pudesse romper para o reino Mahayana. Quando chegar a hora, você pode se tornar o pilar da seita sagrada do Dão. Quem sabe, menos de 1000 anos se passaram e Zhang Yue rompeu. Logo, a expressão de Feng Xiaotian se transformou em uma grande surpresa. Bom, muito bom. Ele olhou para Zhang Yue e não sabia falar. Agora é o momento mais difícil para a seita sagrada do Dão. Gu Yuemin caiu e ficou com apenas um reino Mahayana na seita. Feng Xiaotian sentiu muita pressão e uma sensação de estar sozinho. Agora que Zhou Yue rompeu para o reino Mahayana, então há 2 deles. Embora ainda esteja longe da força dos demônios. Mas, desde que você faça os arranjos com antecedência, confie no terreno e na formação.